Olá, boa noite a todas e a todos, paz e bem. Nós estamos aqui hoje com uma atividade diferente. Vamos ter um bate-papo, uma conversa com a doutora Karina Dantas acerca do tema Amar a si mesmo. E a pergunta é esta, né? Você sabe o que é amar a si mesmo? Você tem amor próprio? Então, estas são questões que me parecem relevantes e que a gente quer abordar, quer tratar aqui ao longo desta noite, desta hora em que vamos estar juntos. O pessoal está chegando, está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Dom Filadelfo já está conosco também. E para aquelas pessoas que verão este nosso encontro posteriormente, importa falar que a Paróquia da Santíssima Trindade é uma comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ligada à Diocese Anglicana do Recife. O nosso bispo diocesano é Dom João Câncio Peixoto. O nosso pároco é Dom Filadelfo Oliveira. E Karina já entrou aqui, já está conosco. Se você puder, Karina, dar aí a mensagem para entrar, deixa eu ver se eu tenho aqui para você entrar. Agora para você. Vê se chegou aí o convite, Karina. Oi, Martor. Oh, que bom, Karina, que bom recebê-la aqui. Que bom Prazer é tê-la aqui. meu. Karina, ela é psicóloga e uma querida amiga, tanto minha amiga quanto amiga de minha esposa, que também se chama Karina. E aí pode gerar uma confusão, né? Porque é Karina Dantas, mas não, é a esposa do meu amigo Vinícius Dantas. Então, mas que prazer, Karina, estarmos juntos e Não, meu podemos amigo, conversar sobre a esse honra é tema, toda né? minha. Que conversar sobre esse tema que é amar a si mesmo. Estou tentando aqui arrumar o telefone para poder não ficar cortando aqui, mas tá bem. No domingo passado, nós, dentro daquela série de estudos que estamos fazendo sobre o tema As Estações do Amor, abordamos o tema do amor próprio, do aprendendo a amar a si mesmo. Eu estruturei essa série de mensagens da seguinte forma. A primeira foi o amor de Deus por nós. O segundo momento é esse que trata do amor por si mesmo. E na próxima semana, neste domingo, eu vou abordar o amor dos pais. Como é que a relação entre pais e filhos, à luz da Bíblia, que acertos e erros podem acontecer, que coisas a gente pode evitar. Mas o foco hoje, Karina, é que nós possamos discutir sobre amar a si mesmo. E aí eu queria começar com esta pergunta. Você acha, Karina, que as pessoas elas sabem amar a si mesmas? Que dificuldade a gente encontra nesta relação que é a mais próxima e a mais íntima, que é a nossa relação conosco? Como é que você vê essa questão? As pessoas sabem se amar? Então, é muito difícil dizer se as pessoas sabem ou não se amar, né? Porque cada um com a sua singularidade, com a sua subjetividade, cada um sente as coisas ou ama como uma digital, cada um tem uma maneira.
Então, tudo vai depender da história de vida dessa pessoa, vai depender da... Porque pai e mãe, especificamente a mãe, é o primeiro objeto de amor nosso, né? Então, como que essa relação vai sendo construída também quando a gente chega no colo dessa mãe? E pai e mãe falha, a mãe falha também, né? Mas essas falhas são elementos que também vão contribuir para que eu possa criar ferramentas, criar mecanismos emocionais para ir exercitando o tônus da alma, que é o amor próprio. Então, quando a gente chega numa certa maturidade, que a gente percebe essa dinâmica, que a gente percebe pai e mãe como homem e mulher, mas não como esse ser sagrado que está muito distante da gente, né? Eu aprendi, inclusive, na Bíblia, né, que a gente deve honrar pai e mãe, né? Amar pai e mãe, porque às vezes é difícil amar pai e mãe. Às vezes a gente tem raiva de pai e mãe. E a gente é sempre tolhido nessas emoções. E raiva, ira, tristeza, tudo isso são emoções potencialmente transformadoras. E são importantes para o nosso crescimento, né? Então, elas fazem parte ali dessa construção amorosa também. Então, eu acho que parte muito disso, parte muito desse entendimento nosso, quando a gente chega na maturidade, que a gente percebe onde esteve essa nossa criança interior, né? Como que foi a construção, como que foram os laços, porque se esse pai, se essa mãe, se principalmente a mãe, esse primeiro objeto de amor falhou, como que eu vou fazer daqui para frente? Daqui para frente é exatamente esse exercício de amor próprio, é exatamente olhar para essa mãe como uma mulher que também teve a história dela, que também foi criança, que também teve uma construção que talvez não tenha sido fácil, né? E reproduziu. Mas a gente pode quebrar com esse padrão, romper com esse padrão e seguir. Eu acho que as pessoas estão aprendendo. Eu acho que tem muita gente aprendendo a se amar, a dizer não quando quer dizer não. Dizer não, eu acho que é muito importante. Muita gente não sabe dizer não. Dizer não é uma dificuldade porque as pessoas estão na busca de serem amados, de serem aceitos. E elas entendem que dizer não, ela vai estar desagradando. Quando na realidade ela vai estar dizendo sim para si mesma. Ela vai estar se amando, né? Então, mas eu acho que elas estão aprendendo. Uma das coisas que as pessoas geralmente não percebem ao ler a Bíblia é que Jesus nos ensinou que o maior de todos os mandamentos, que tem duas dimensões, mas é um só mandamento, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus coloca essa expressão, amar ao próximo como a si mesmo, então o amor ao próximo pressupõe o amor a mim mesmo. Então eu primeiro me amo para que, amando-me, eu tenha um parâmetro a partir do qual eu possa dirigir ao outro o meu amor. Então, é importante que a gente perceba, porque muitas vezes as pessoas costumam dizer que amar é uma renúncia. Mas pode ser uma renúncia a desejos, até a projetos, mas não pode ser uma renúncia a si, ou uma renúncia de si mesmo. Né? Sim. Perfeito. Porque quando a gente faz uma renúncia de nós mesmos, nós estamos... Quem é o ser que ama? Esse ser não existe mais. Se eu renuncio à minha própria identidade para agradar ao outro, para atender aos desejos do outro, quem é o ser que vai amar? Se eu inexisto, se eu não me considero nesta relação. Agora, tem um ponto delicado, Karina, que eu queria te ouvir sobre isso, e bate com a questão que você acabou de colocar sobre os erros que, às vezes, os pais cometem. Amar é impedir que o outro sofra? Como é que é isso? Não. Será que a gente, os pais, né, e você é mãe, eu sou pai, e nossos filhos, inclusive, são amigos desde a infância, eles já são adolescentes, mas são amigos desde a tenra idade. E aí eu pergunto, a gente não quer que os filhos sofram, né? A gente não quer que eles sofram. Mas não tem jeito, eles sofrem, e às vezes é preciso que nós entendamos
que o sofrimento dele tem seu lugar e é inevitável. Como é que a gente pode lidar com o sofrimento, nosso sofrimento e o sofrimento daquelas pessoas que a gente quer bem? Uhum. Eu queria só voltar um pontinho quando você estava falando aí, né, do amar ao próximo, né, como a si mesmo. Eu recebo algumas pessoas no consultório que são muito religiosas e trazem muito isso, né, e às vezes eu brinco dizendo que elas já estão ferindo o mandamento, porque elas estão só se doando, só se doando, só se doando e terminam ficando vazias e cobra do outro que o outro retribua esse amor, porque eles confundem muitas vezes esse amor próprio, esse se amar com egoísmo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E essa questão do sofrimento, principalmente dos nossos filhos, é difícil a gente ver nossos filhos, né, sofrerem, passarem por situações que estão aí, mas faz parte desse processo de evolução, de amadurecimento, são coisas. Muitas vezes é um namoro que termina, muitas vezes é uma viagem que não acontece, né? Muitas vezes a gente precisa fazer algumas interdições e que vai acontecer ali uma frustração, uma dor, enfim. Mas eu acredito que quando nós, pais e mães, estamos num movimento de respeitar a individualidade deste filho como um ser independente de você e não como uma projeção sua, fica mais fácil de você dar o colo, de você ser porto seguro, de você dizer para ele, filho, filha, eu sei que está doendo, eu sei que é ruim, eu entendo, eu estou com você, mas infelizmente você precisa passar por isso, só por ficar aqui segurando sua mão. Porque acontece muitas vezes dos pais e das mães fazerem essa proteção e achar que os filhos são uma extensão deles mesmos, isso é muito narcísico, né? É uma extensão deles e eles esperam, eles idealizam que o filho faça A, faça B, faça C, da forma como lhe convém, que é conveniente para ele, para ela, e não o melhor para o filho. Então, reconhecer isso, às vezes, é um exercício que, para quem é pai, para quem é mãe, exige um pouquinho, né? Mas a gente passa, nós somos adultos, eu passei, você passou, a gente tem aí as nossas histórias de dores, né? Que é outra coisa que eu acho importante a gente reconhecer e trabalhar, que é você sentir a dor ela é inevitável, mas você pode não sucumbir ao sofrimento. Lamentação, vitimização, aos céus ouvido ao azar, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida ai, porque tudo dá errado para mim e por aí vai, né? As dores, elas estão aí para fazer com que a gente perceba o que é que eu preciso mudar. E muitas vezes acontece das repetições, situações que se repetem. Isso está se repetindo. Isso acontece muito com adolescentes, né? Então, isso está se repetindo. Por que isso está se repetindo? Onde é que você está exatamente errando? Por que isso está acontecendo novamente? Onde é que você não está enxergando a própria responsabilidade das suas ações e das suas escolhas? Então, eu acho que quando a gente responsabiliza este ser, que é um ser que é nosso, mas não é, nós somos apenas um veículo, né, para esses seres, para esses meninos, meninas e homens e mulheres maravilhosas que a gente bota no mundo. Quando a gente reconhece como um ser a parte de mim, apenas uma ligação aí inexplicável, indizível, indescritível, eu acho que fica mais fácil da gente lidar com as dores e os sofrimentos e as frustrações que eles vão enfrentar no decorrer da vida. É muito importante, Karina, que a gente tenha essa perspectiva de que o sofrimento, né, a dor, ela é uma dimensão da vida. E é claro que nenhum de nós vai buscar sofrimento. Mas muitas pessoas botaram na cabeça dizendo: eu sofro e porque eu estou sofrendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, ou eu estou em pecado porque se eu não tivesse em pecado, eu não estaria sofrendo. Estas pessoas
e que são cristãs deveriam lembrar que uma das figuras que mais sofreu na história foi Jesus de Nazaré. Jesus sofreu traições, Jesus sofreu mentiras, Jesus sofreu injustiças, Jesus sofreu a cruz. Quer dizer, ele estava fazendo a vontade de Deus e isso não impediu que ele sofresse. O mesmo eu posso dizer dos apóstolos. São Paulo morre decapitado em Roma, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer, essas pessoas viveram e sofreram. Você sabe, Karina, eu sou devoto de São Francisco de Assis, um homem que era inteiramente amor e dor. E dor também, muito sofrimento, porque o coração dele estava aberto para o outro. Então, a vida tem sofrimento. A gente não devia rejeitar a vida, porque há dor na vida. A gente devia tentar aprender com a dor que a vida tem. Uma das pessoas que está aqui conosco, que é sua colega Cristina Latati, nossa querida amiga tia Cristina, está aqui conosco, né? Que teve sepultou seu marido querido, Ricardo. Quer dizer, essas coisas são parte da existência e isso é muito importante que, apesar das dores, das lutas, das lágrimas, nós não rejeitemos a vida, nem desistamos da vida, mas desde sempre estejamos preparados na consciência de que fomos chamados por Deus para sermos felizes e é possível ser feliz apesar do sofrimento e das lágrimas. Esse é um outro lance que eu coloquei no culto de domingo, né? Que as pessoas confundem felicidade com alegria, né? Então, as pessoas, ninguém vai ter a vida permanentemente alegre, mas a felicidade é a consciência de que eu estou em relação com Deus e cumpro a minha missão aqui na Terra, e essa missão nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Karina, eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver com algo que eu comentei no nosso culto de domingo, e o objetivo da gente aqui é tentar repercutir aquela fala de domingo, que tem também tudo a ver com a tua experiência na clínica, né, na psicologia. Eu disse no culto de domingo que parte do amar a si mesmo é exorcizar os espíritos maus das relações, dos tentáculos do passado. E aí eu dei como exemplo, às vezes, o que ficou em mim, da minha relação com meu pai, da minha relação com a minha mãe, o que ficou em mim da relação com meu ex-marido, com minha ex-mulher. Então isso permanece como um software. E Vinícius, que está conosco também, teu esposo, saca muito isso, que ele manja de TI, né? Um vírus rodando, aquecendo o sistema inteiro, essa memória, esse sentimento. Como é que você acha que a gente, por amor a nós mesmos, nos livramos desses espíritos maus ou lembranças mais do passado? Eu ia dizer terapia, não, eu vou fazer isso não. E eu concordo plenamente. Então, esses fantasmas são nossos, que a gente normalmente responsabiliza o outro, né? Eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu ex-marido. Não, eu tenho esses fantasmas, essas emoções, esses sentimentos, eles são única e exclusivamente meus, são as minhas sombras, né? Algo que eu fui ali criando, tem até uns memezinhos de uma pessoa, né? E um monstrengo, assim, como eu lido com os meus problemas, né? E a pessoa perguntando se ele quer café. Então, é exatamente isso, é eu reconhecer que são elementos meus, né? Qual é a origem disso? Aí a gente só descobre realmente num processo terapêutico. E dói reconhecer, dói, porque toda e qualquer relação, ela é compartilhada. Então, essa responsabilidade, ela é partilhada, tanto, né, de quem leva esses
esses fantasmas, quanto de quem sai, por exemplo, ileso, talvez, né? Tenha sido um término aí traumático. Mas reconhecer que você é parte nisso, reconhecer que você tem sua responsabilidade nisso, porque são conteúdos que são seus. Só você sente, só você sabe o peso que ele tem, só você sabe quando sangra ou não, só você sabe o quanto que te impede de caminhar, de fazer novas escolhas, ou de se relacionar de forma saudável. Ou de ter uma relação saudável com seu pai, com a sua mãe, mesmo que essa construção não tenha sido tão boa assim, mesmo que esse pai e essa mãe tenha falhado ou tenha falhado miseravelmente, porque a gente sabe que existe muito, eu recebo muito na clínica, né, adultos com muitas questões, porque pai e mãe foram terríveis, né? Mas que é possível essa pessoa romper com esse sofrimento, ressignificar essa dor e abrir talvez uma nova trilha ou aproveitar aquela que ela já está familiarizada. Então, responsabilizar-se. E aí eu acho que entra muita questão do amor próprio, que é quando a gente está consigo, a gente está com a gente mesmo, a gente não projeta. Tô aqui, tô aqui. Eu não estou te São vendo. falhas da conexão, são falhas da conexão. Eu não estou te vendo. Não? Não, tá Mas escuro. estás me ouvindo. Estou te ouvindo. Poxa, Mas eu acho que a eu falha tô... foi minha. mas eu tô te vendo e te ouvindo. Quem está nos escutando aí, nos diz aí se estamos os dois aparecendo aí na câmera. Dá aí um retorno Deixa aí. eu sair e entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de noo. Peraí, Você me antes de você sair, deixa o pessoal dizer se você está aparecendo. É porque você não está me vendo, né? Não, Está não vendo os estou te dois? Ó. vendo. Vinícius está dizendo que está vendo os dois aí. Ah, Eu não estou vendo nada, nem comentário. Deixa eu sair e entrar de novo. tá bom, faz isso. Sai e volta. Ok, veja só. Nós estamos falando aqui de sofrimento e já vamos aí com problemas que surgem inesperados, né? Problemas que surgem inesperados. Karina precisou sair para voltar, porque ela, por alguma razão, deixou de me ver. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui fazer com que ela entre aqui agora. Agora. Voltamos! Voltamos! Enfim, então eu acho que isso tem muito a ver também com a questão do amor próprio, né? Eu paro com essa coisa, Freud que traz muito isso, do eu ideal e do ideal de eu, né? Eu paro de projetar uma perfeição no outro, eu paro de projetar viver dentro de um eu ideal, porque não existe isso, né? Eu preciso lidar com a minha insuficiência, com a insuficiência do outro, com as limitações, com as vulnerabilidades, porque não vai ter uma relação perfeita. Não, nós não somos perfeitos, né? Nós estamos tentando chegar lá, né? Mas não existe perfeição. Então, Eu acho que passa também, Karina, por perdoar, né? Perdoar pai, perdoar mãe, perdoar ex, sim, perdoar. Porque, assim como o amor não impede o gerar dor. Ou seja, não é o fato de que eu ame meus filhos, e que eu amo, e que você ama, que a gente não possa dizer palavras que machuquem, a gente não possa fazer gestos. Às vezes a gente machuca por omissões inconscientes, por sim. mais vigilantes que sejamos. Então, eu sempre imaginei. Tem aquele livro do Daniel Goleman, né? Daniel Goleman tem aquele livro chamado Inteligência Emocional. Eu acho que tem um livro, a gente precisa escrever alguma coisa chamada Inteligência Espiritual. E a inteligência espiritual passa por perdoar. E perdoar, sabe por quê? Porque não vale a pena carregar o fardo. Olha aí, guarda essa expressão. Eu mereço perdoar. Não é porque o outro merece que eu perdoo.
Eu mereço perdoar. Eu mereço tirar de mim o fardo daquela presença. Porque quem eu não perdoo permanece em mim. E eu não mereço carregar isso pela vida toda. Então houve um Exato. erro, houve uma ferida, houve um tratamento. Então eu quero perdoar. E aqui perdão não significa esquecer o que o outro fez. Perdão significa quitar a conta. Quitar a conta. Então, olha, você não vai poder me pagar mesmo isso. Então o assunto está encerrado. Eu não vou te cobrar isso. E eu não vou permitir que isso continue rodando em mim. Né? Então, quando Jesus disse que eu deveria perdoar 70 vezes 7 o outro, não é porque o outro mereça, eu é que não mereço carregar o outro como um fardo na minha vida. Por isso, eu deveria ser capaz de olhar para todos os lados e só encontrar gente perdoada e no desejo de que vivam suas vidas, de que sejam felizes, que encontrem um caminho para a felicidade, que encontrem um caminho de fugir de todo tipo de sofrimento, que Deus lhes dê a sabedoria de viver, do mesmo modo que eu desejo para mim a sabedoria para viver, a sabedoria para viver. Porque as pessoas têm essa ideia de que a vida ela deveria ser sem sofrimento, mas isso só nos vai levar à frustração. Uhum. Uma questão, Karina, que é problemática em relação nós estamos falando do amor próprio, né? Aprendendo a amar a si mesmo. Às vezes é muito difícil se perdoar, né, Karina, pelos erros que a gente Também. fez, sobretudo quando esses erros causam consequências e perdas importantes. Como é que a gente faz para se perdoar? Porque perdoar o outro é se livrar do outro, mas como é que eu vou me livrar de mim? E aí entra a culpa, né? E culpa corrói, culpa faz com que você entre muitas vezes num processo de autoflagelo, né? Você fica ali querendo por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. E quando você assume que o raciocínio é mais ou menos o mesmo. O outro fez algo, pronto, você não me pagou, tá, ok. Então siga a sua vida e acabou-se. A mesma coisa é com a gente. Pô, eu fiz, não deveria ter feito, foi ruim. E aí eu reconheço isso, é ruim, dói. Não é legal olhar para isso, mas aí eu me abraço. Não, eu errei, mas e é bíblico que até o mais vil dos assassinos vai ser perdoado. Então, por que eu, uma mera mortal aqui, não fiz nada demais, por que eu não vou me perdoar? Né? Se Deus que é Deus, se Jesus que é Jesus, são quem são, por que eu, uma partículazinha dessa, não vou conseguir me perdoar? Então, reconhecer que você fez algo que foi ruim, que machucou, mas precisa também seguir. Da mesma forma que você deixa o outro seguir, você segue, como você disse, o Vinícius colocou aqui também. Perdoar não é esquecer, mas é colocar sanativo na ferida e essa ferida não doer mais. Você vai lembrar daquilo, mas vai lembrar como algo que você vivenciou, que foi desagradável, mas que você aprendeu. E quando a gente aprende a lição, a gente passa de ano, a gente não vai repetir o mesmo erro. A gente segue adiante. Então, o auto-perdão também tem a ver com amor próprio, né? Essa questão que você colocou é importante, e porque a palavra reprovado significa que o indivíduo precisa ser provado de novo naquela mesma situação. E a palavra aprovado, do prefixo de não, né, significa você não precisa passar por esta provação. Virão outras, mas esta provação você aprendeu a lição. Enquanto ser reprovado, ele não aprendeu a lição. Karina, e ele vai ter que repetir, né? E ele vai repetir, a coisa da repetição. As coisas se repetem na nossa... Aquilo que não foi transformado, aquilo que eu preciso transformar, aquilo que eu preciso entender, essas coisas vão se repetir na minha vida. Às vezes são coisas mínimas, bobagens. Por que está se repetindo? De novo isso, né? Muitas vezes eu escuto, Karina, de novo, tá? De novo, viu? Onde foi que você cochilou? Em que momento você cochilou que você chegou aqui e está nessa repetição? Vamos fazer uma retrospectiva. Onde foi que você podia ter feito diferente e não fez?
E eu vou trazer um tema, Karina, que eu sei que é importante e caro a você, que tem a ver com a cobrança que é feita sobre mulheres, mais do que a homens, de sermos perfeitos. Então, desde a infância, a mulher fica ouvindo da mãe e tal, que tem até aquela música, né? Tem uma música que diz que a mulher não dá uma mancada, né? Tem uma música que tem uma coisa assim que, que comenta isso, né? As mulheres não dão mancadas. Como é que essa cobrança pela perfeição que torna mais difícil eu me perdoar, porque eu fico achando que eu deveria ser aquilo que disseram que eu deveria ser. Então, quando eu não sou, eu me frustro, eu me decepciono comigo mesmo. Então, há pessoas, Karina, e eu já lidei com isso no Ministério Pastoral, que entram em relações à procura de castigo. Entende? Elas procuram relacionamentos que vão lhe causar dor, porque de algum modo elas sentem, inconscientemente, talvez, que merecem um castigo e acabam lidando anos com um relacionamento que é para se punirem. Então, o que é que você diria para todos nós, mas sobretudo as mulheres, que são cobradas uma perfectibilidade que como humanos jamais conheceremos? É um assunto. Tu travou para mim. Tu tá me ouvindo, Martô? Estou ouvindo claramente. Tá. Como você sabe, né? É um assunto caro para mim. Eu lido com isso todo santo dia. Tem uma questão estrutural aí, né? Da criação do patriarcado. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Então, a sociedade é preparada para os homens. Então, é permitido ao homem, por exemplo, ir à escola do filho de bermuda, de chinelo ou até de sunga. Mas uma mãe, quando vai com roupa de ginástica, que mandaram para mim, inclusive, estou esperando seu story sobre isso, ela é execrada, né? Então, isso tem a ver com a mercantilização da mulher. Então, na criação do patriarcado, né, com o estabelecimento da propriedade privada, a primeira mercadoria foi a mulher, fomos todas nós. Então, a partir daí, nós viramos objeto de prateleira. Então, nós passamos a ser... Você viu aquele caso, Karina, de uma moça que foi presa porque estava fazendo topless e chega na delegacia, tem um cara esperando para ser atendido sem camisa. Quer dizer, que loucura, né? É um absurdo, porque o nosso corpo foi objetificado, né? Então nós precisamos nos dar o respeito, porque nós estamos ali numa prateleira para que o homem possa nos apreciar. Então tem que agradar os olhos desse homem, né? Então quem inventou a cinta-liga foi um homem, quem inventou o chá emagrecedor aí dessas coisas de Herbalife também foi um homem. Você vê pouquíssimas cirurgiãs plásticas, então tudo isso é reflexo dessa estrutura patriarcal em que a gente vive, né? Então, por que muitas mulheres fomentam isso? Muitas mulheres contribuem para o patriarcado quando elas rivalizam umas com as outras, quando elas dizem que a outra tem uma moral duvidosa porque está com determinada roupa ou não. Porque fomos ensinados a isso, né? Nós introjetamos essa ideia de que nós precisamos nos valorizar. Eu recebi uma adolescente uma vez que ela, não, cara, eu preciso me valorizar, eu preciso me valorizar. Eu disse, defina para mim o que é se valorizar. Ela não sabia o que era, mas era o que ela escutava em casa. Então, é muito adoecedor, tanto para nós mulheres, porque precisamos estar sempre na linha daquilo que foi colocado para a gente seguir, que foi posto pelos homens, né? Pelo patriarcado. Então, eu não posso andar de roupa curta na rua, porque se eu andar de roupa curta na rua é porque eu estou querendo. Querendo exatamente o quê? Né? Posso estar com calor, enfim. Então, é muito adoecedor para todas nós, mulheres, e é muito importante que todas nós, mulheres, entendamos que
o fato da gente carregar essas crenças e da gente, de certa forma, ter isso cristalizado, faz com que a gente procure, por exemplo, um homem protetor, um homem que vá cuidar da gente, que vá nos proteger, porque nós só seremos validadas se nós estivermos ao lado de um homem. A gente sozinha, a gente tá sozinha. Se eu tiver, eu já uma vez com Karina mesmo, eu recebi um telefonema, a gente estava indo para, agora eu não lembro para onde, e alguém ligou e disse, tu estás com quem? Eu disse, eu estou com Karina. Ah, estão as duas sozinhas? Não, meu bem, estamos na companhia uma da outra. Então, as pessoas reproduzem isso que nem sentem. Então, é muito importante que, primeiramente, claro que a gente precisa muito que os homens entendam isso, mas que dê esse espaço e que traga também esse entendimento de homem para homem, mas a gente precisa despertar para isso, a gente precisa se conscientizar de que nós fomos treinadas para isso e que a gente não aceita isso mais não. Essa expressão que alguém te disse, né, eu preciso me valorizar, significa aumentar meu preço. Quer dizer, é uma linguagem que está dentro dessa ideia da mercadoria, da objetificação. Exatamente. Do ser, né? E eu acho Exatamente. eu tenho um livro que eu estava mostrando nesse final de semana a Tiago, Tainá e Giovana. É um livro chamado Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Nesse livro, é um livro delicioso, pequenininho, que eu recomendo a todo mundo. Quem está falando é a loucura. A loucura fala na primeira pessoa, né? E a loucura diz assim, olha, vocês dizem que amam a razão, vocês dizem que expõem por aí, que são pessoas da sabedoria e tal, mas sou eu que dou sentido à vida de vocês. É a loucura, ela dizendo, fui eu que dei a vocês os melhores momentos da vida de vocês. Então a loucura se gaba disso. Que as pessoas ficam travadas, tentando acertar tudo, tentando ser certinhas. E, de fato, a loucura tem razão. A gente devia ter espaço para loucura, para coragem, para ousadia, para viver e correr o risco, inclusive, de sofrer, mas viver. Porque a vida é desafiadora. E ainda que todos Sim. venham a dizer que é loucura aquilo que a gente está fazendo, mas é a nossa vida, é a nossa história. Né? Então, não dá para querer viver a vida dos pais, nem mesmo dos filhos. Eu sempre tive a impressão, quando o Tiago fez 14 anos, viu, Karina? Quando o Tiago fez 14 anos, ele ficou mais velho do que eu. Então ele é mais velho do que eu desde os 14 anos. Porque ele sempre é o cara que tem a razão. Não, cuidado, isso... Não tentar, você tá louco, não faz isso não. Eu me lembro de um dia em que a gente vinha andando, eu, Tiago e minha mãe e tal, e a gente começou a chover de repente, e aí eu parei o carro, passei a direção para Tiago e disse, olha, vai com a mãe até em casa, porque eu vou tomar um banho de bica e eu vou andando para casa. Tiago quase que se desespera. Não, como é isso? Vai ficar na rua tomando banho numa calha? Não, é que aqui é perto de casa. Eu sempre tomei banho de bica aqui. Com um toró desse, a bica tá boa. Eu vou tomar banho de bica. E ele desesperado. Eu acho que as pessoas, eu acho que parte desse amar a si mesmo é se permitir a loucura, se permitir fazer aquilo que o coração deseja. Porque essas coisas são as coisas que alegram o nosso coração. Ninguém nunca vai chegar aos 80 anos e dizer assim, eu fui à aula, nunca faltei ao meu trabalho, isso é que me fez feliz. Puxa vida, tem que haver espaço para ousadia, né? Para experimentação. Pois é. Se amar a si mesmo também, né? E sair um pouquinho também desse binarismo, né? Da coisa do certo e errado, né? O que é certo, o que é errado. Porque o que é certo para mim pode não ser tão certo para você. E entre o certo e errado existe aí, né, um leque de possibilidades, né? Sair desse binarismo eu acho que é muito importante também, né? As pessoas vivem muito ou uma coisa ou outra. Calma, vamos tentar ver possibilidades, é possível. Será que só existem dois caminhos na vida? Calma, não é possível, né? Um universo grandioso desse, uma natureza incrível dessa, e a gente vivendo entre duas coisas só, não
não faz sentido, né? Você sabe, tem aquele livro que depois virou filme, né? Uma série de livros e virou depois uma série de filmes, chamado 50 Tons de Cinza. De cinza. A base daquele filme, do livro, né? Dos livros, eu li o primeiro, Karina leu os três. A base daquele livro é o seguinte: o que é o cinza? É que entre o preto e o branco existem diferentes tons de cinza, muito mais de 50 tons de cinza. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque entre o certo e o errado, imagine que o certo é o preto, o errado é o branco, a vida não acontece no preto e no branco, a vida acontece nos centenas de tons de cinza. E há muitas coisas. E na questão, um casal pode utilizar violência física na sua intimidade sexual? Isso está certo ou está errado? E a resposta que o filme dá é que não cabe, a resposta não pode ser colocada entre certo e errado, porque entre o certo e o errado existem milhares de tons de cinza. E é como você disse, por que o que é certo para o outro deve virar regra para mim? Né? Eu me lembro, o Benício vai lembrar que uma das coisas que a gente estuda no curso de Direito é a história do contrato social de Rousseau, John Locke. E aí eu pergunto, eu nunca assinei esse contrato, não. Exatamente. Por que estão impondo um contrato social? Eu não sou signatário do contrato social. Fique com o contrato social para você. Eu não. Mas é isso. Tô te vendo aqui, tô te vendo. Às vezes dá uma congelada e Karina caiu agora. E aí, pessoal? Olha aí, o pessoal tem perguntas, contribuições de Cristina maravilhosas. Quem está vendo aí, vai lendo o que Cristina Latasti, que também é uma psicóloga de longa vivência, de longa experiência. Vinícius também fez várias contribuições. Marcela. Não, as pessoas doidas, que existem diferentes personalidades, pessoas, diferentes pontos de vista, isso mesmo, né? Karina está voltando aí, Karina está voltando para a gente continuar o papo. Coloca aí as tuas dúvidas, coloca aí tuas perguntas, a nossa interação. Gente, Essa Arthur, desculpa. Eu descobri o que. É porque eu editei o meu Instagram para não ficar muito tempo. Então ele tá caindo. Agora que eu lembrei. Tranquilo. Aí eu tirei, eu desativei, senão ia ficar caindo. Gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Agora, eu vou levantar uma outra questão, Karina, que eu queria ouvir a tua opinião também sobre essa questão, e tem a ver com amar a si mesmo. Uma pessoa diz assim, eu estou vivendo numa relação autopunitiva, né? Ou seja, a pessoa está dentro de uma relação e eu vejo que algumas relações são como, eu chamo inclusive de relações tóxicas. A relação tóxica, e aí a metáfora é a metáfora do vício com entorpecentes, é assim, eu sei que é ruim, eu sei que está me matando, mas eu não consigo largar, eu não consigo sair. E por que não consegue sair? Talvez porque falte alguma segurança. E fala um pouco sobre essa questão de relacionamentos tóxicos e do amor a si mesmo como porta de saída disso tudo. É muito comum, né? Esses relacionamentos abusivos, tóxicos, enfim. Eu acho que é muito partindo mesmo do princípio da conexão comigo mesma, né? Quando eu projeto a minha segurança no outro, quando eu projeto a minha felicidade no outro, quando eu acho que eu só vou estar segura ao lado do outro, que se o outro sair, porque o outro foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, eu vou viver como? Eu não tenho nada, eu só tenho o outro, né? E realmente, a pessoa não tem nada, porque ela não tem a si. Então, quando a gente tem a si mesma, quando a gente está conectado com a gente, com a nossa verdade, com as nossas limitações, vulnerabilidade, saber que não vai ser fácil sair dessa relação, que a gente vai enfrentar aí dores, mas é importante que a pessoa entenda que quando ela chega e diz assim, eu sei que não é para mim,
Eu tenho consciência, não tem consciência. Tem conhecimento. Porque ela tem a captura do saber. Ela tem um saber ali formado. Mas quando ela pega esse saber, esse conhecimento, e ela ancora na consciência, aí o mundo se abre para ela. É uma viradinha de chave. Muita gente traz isso, né? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência disso, eu tenho... Não, não tem. Consciência é uma instância. Consciência vai além do conhecimento, que é muito prático, é muito palpável. Então, às vezes, a pessoa está tão mergulhada nas próprias vulnerabilidades, fraquezas, acha que não vive sem o outro, né? Que ela vai levando, que ela vai entrando, que ela vai entrando. Os relacionamentos abusivos, eles têm um ciclo de violência, então é um protocolo. Então, normalmente não, né? O homem abusador, então ele vai, ele faz, ele abusa, e aí ele se arrepende, e aí ele pede perdão a essa mulher e ele não vai fazer de novo. E aí entra nesse ciclo que é um entorpecente, é um vício mesmo, né? Então, quando ela vê que ela está sendo ali ferida, machucada, e ele vem e pede desculpa, aí aquilo... Por quê? Porque ela precisa daquela expressão amorosa, ela precisa daquele cuidado, mas ela sabe que depois ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, até quando ele vai matá-la. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está tratando disso, porque essas mulheres, a dificuldade delas é exatamente esse limbo que elas ficam, se saírem dessa relação. Porque quando elas estão ali, elas estão familiarizadas, elas sabem o que é que vai acontecer já. Quando ela sai disso, ela não sabe o que é que vai acontecer. E muitas vezes não tem para onde ir, não tem uma renda, vai viver do quê? Vai fazer como? Não tem como sair muitas vezes, né? Trazendo para um contexto menos violento, é muita coisa mesmo do vício emocional. Às vezes são pessoas que inconscientemente buscam resolver nas relações o que não conseguiu resolver com o pai, com a mãe ou com alguma situação aí passada. Nessa tentativa também não consegue, aí termina entrando num ciclo vicioso e sofre muito. Então eu acho que primeiro o estar com si, a conexão com você mesma e pegar esse conhecimento. Se a pessoa tem esse conhecimento, já é meio caminho andado. Então, se ela sabe que é uma relação que é nociva para ela e que ela está ali, mas ela sabe que está fazendo mal, é buscar formas de ancorar isso na consciência para que ela tenha forças para sair. Do contrário, ela permanece. Do ponto de vista da questão da violência doméstica, né, da violência que se manifesta em diferentes formas, né, que as pessoas acham que é apenas violência física, mas às vezes é violência psicológica, patrimonial, tantas outras formas de violência. Eu costumo dizer que a saída da violência doméstica é sair e denunciar o agressor, sabe? E esse deve ser o padrão. Ou seja, existe um protocolo, como você disse, da violência, e o protocolo da porta de saída deve ser sair. Primeiro você sai da relação e denunciar, porque é preciso lutar contra a cultura da legitimação da violência doméstica. Mas aí, descendo como você fez para outras formas de violência, né, é muito importante que a gente entenda que a frase "eu não posso viver sem você" é mentira. Ela é sempre mentira. Ela é sempre mentira. Sempre. Então, não existe alguém sem quem nós não possamos viver. Eu não posso ainda viver mais nessa sem transitoriedade. Exatamente. E a gente vive numa transitoriedade, somos transitórios, né? Estamos aqui de passagem. Então, que essa passagem seja da melhor forma. Como você falou lá no início, né? Estamos aqui para sermos melhores. De que forma eu posso contribuir aqui, né? Com as minhas relações? Mas a minha relação não tá boa, tá? Mas de que forma eu posso ir resgatando esses laços? Me perdoando, perdoando o outro, reconhecendo a minha força, os meus limites, mas também a força e o limite do outro, para você ir tentando se encaixar, não digo encaixar, mas
remodelar o momento que você está vivendo, remodelar ou ressignificar as suas emoções, o que você pensa, as suas crenças, e saber que existe um leque de possibilidades. Né? Que não é essa coisa binária, a vida não é binária, existem possibilidades. Por isso que é tão importante a diversidade, por isso que a gente bate tanto, né? A gente da área de psicologia, isso é regra, está no nosso código de ética, da gente respeitar essa diversidade. Né? Quantas coisas a gente não vê por aí de violência contra negros, homossexuais, porque somos diversos, né? Como diria meu amigo Manuel Afonso, somos diversos, não adversários. Então a gente pode viver com o diferente, pode conviver com o diferente, e o diferente é dentro de casa. É o nosso filho que é diferente, é o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso marido, a nossa esposa. Então, somos diferentes, somos diversos, né? E entender e aceitar é o que vai fazer com que a gente passe por essa vida construindo pontes. Karina, eu vou levantar uma outra questão, são questões complicadas e nós estamos aqui, acabamos de receber também Eugênia, que também é psicóloga. Eu utilizei uma metáfora no culto de domingo, na mensagem de domingo, que é a metáfora do personagem. E aí eu citei, só para um exemplo, que Selton Mello fez o Leléu em Lisbela e o Prisioneiro, e Wagner Moura fez o Capitão Nascimento em Tropa de Elite. Eles não eram aquelas mas era um personagem, tem início e tem fim. A questão que eu quero levantar para você, Karina, é que às vezes a peça termina e eu não quero largar o personagem. Vou tentar ser mais claro. Às vezes, o indivíduo ocupou uma função importante numa empresa e aí foi demitido daquela empresa. Ou seja, aquele lugar, aquele posto, aquela relevância, aquela importância terminou. Aquele foi um período da vida dele e agora ele precisa se reinventar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio de aceitar as diferentes fases da vida e deixar que elas se concluam e que novas fases comecem. E eu acho que o grande desafio é encarnar o personagem de agora, com a consciência de que eu sou eterno. O personagem é efêmero, é temporário, é passageiro. A única coisa que eu posso fazer é atuar da melhor maneira que esteja disponível a mim. Mas eu nem posso esperar que ele seja para sempre, nem posso me confundir com ele. Mas lidar com o fim de uma peça é complicado, né? Mas como você fala, né? Você trouxe aí Selton Mello e Wagner Moura, né? E personagem, uma coisa teatral. Então, a minha percepção existem vários personagens, as possibilidades de personagens são imensas, né? Agora, ser o ator para além do personagem, existe um ator. Eu posso fazer ali vários personagens. Então, Wagner Moura é o ator, mas ele é o Capitão Nascimento, ele é o senhorzinho lá, aquele esqueci o nome dele, o traficante, enfim. Ele é vários. Lembro dele naquele filme Deus é Brasileiro. Lembra dele em Deus é Brasileiro? Ele era bem novinho naquele filme. Faz tanto tempo que esse filme. Então, só que quando você assiste, né, uma entrevista com ele... Narco, tem Wagner Moura no Narco, lembrei agora. Então, é esse aí, Narcos. Como é o nome do... Pablo Escobar, exatamente. Então, quando você vê uma entrevista com ele, ele está para além do personagem, é ele. Então, existe ali a verdade. Então, eu preciso saber qual é a minha verdade, qual é a minha subjetividade, quem sou eu, né? Uhum. Eu acredito, e aí é uma percepção muito pessoal, muito particular, eu acredito que nós somos todos seres divinos, que estamos aqui de passagem, para que a gente possa contribuir. E como que a gente vai fazer essa contribuição? Sendo pessoas melhores, mas sobretudo reconhecendo que somos falhos,
que somos pessoas errantes, que em algum momento da vida nós também fomos algozes, né? Em algum momento da vida a gente também fez algo ruim e difícil, por que que eu vou julgar o outro? Eu acho que a gente precisa minimizar a nossa capacidade de julgamento, e isso é difícil, né? Parar de julgar o outro. Mas quando a gente vai se reconhecendo, quando a gente vai vendo que a gente é uma gota, eu sempre uso a metáfora do oceano para algumas pessoas, eu digo o seguinte: imagine o oceano como sendo Deus. Imagine que para compor esse oceano você precisa de infinitas gotinhas do mar. Eu sou uma gotinha de mar, você é uma gotinha de mar, e aí nós somos uma parte divina. Não na sua totalidade, não na sua onipotência, onisciência, onipresença. Mas nós somos presença divina, consciência divina, e por aí vai, né? Então, se a gente ativar esse modus operandi aí, a gente vai conseguir ser melhor, a gente vai ampliar a consciência, a gente vai expandir nosso entendimento e a gente vai poder contribuir para o mundo, para a vida, para a natureza, para a sociedade, sermos seres atuantes. A gente não está aqui para curtir a vida, tá também, mas não só para isso, né? Eu escuto muito a questão do, não, Karina, eu vou aproveitar a vida louca. Massa, beleza, mas a vida louca pode ser com responsabilidade também. Eu posso ser tudo, fazer tudo com responsabilidade, assumindo o meu papel e o meu lugar no mundo, porque eu não estou aqui, tem um propósito aqui para mim. Então, eu posso assumir esse personagem de vida louca em algum momento, em alguma festa, vou lá, danço até o chão, mas depois eu preciso voltar a ser o ator, não mais o personagem. Então, os personagens, eles vão existir sempre. Então, eu acho que a questão de você ser o ator para além do personagem é que vai fazer você estar melhor colocado na vida. Eu não sei se eu fui prolixa demais. Não, Karina. Foi muito clara, e eu acho que a parte fundamental é: que ator sou eu? Para além dos personagens que eu já fiz. Porque a piração, a loucura está em se confundir com o personagem. E aí, do mesmo jeito que as pessoas dizem, eu não posso viver sem você, referindo-se ao outro, elas também dizem, eu não posso viver sem isso, sem meu papel de pai, sem meu papel de mãe, eu não posso viver sem meu papel de diretor da empresa tal, eu não posso viver sem saber que eu tenho tanto dinheiro na conta, né? E daí pode viver, porque são fases da vida, a vida é mutável. Jesus disse assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e a traça corrói. Acumulai para vós outros tesouros nos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam, e a traça e a ferrugem não corroem. Jesus estava querendo dizer com isso que tudo que se constrói aqui na terra corre-se o risco de perder, se desfaz. Mas a nossa relação com Deus, a nossa convicção é um tesouro que está para além da terra. Este não se desfaz, este não se perde. E é aqui que eu devo ancorar a minha identidade. A minha identidade como criatura de Deus, como manifestação de Deus sobre a terra, portanto, com um caráter de eternidade, o que me liberta do medo da morte. Porque a morte não é o fim da minha carreira, não é o fim da minha história. A morte é o fim desse personagem, dessa história momentânea. Eu, como minha identidade mais profunda, o ator de mim, o ator de múltiplos personagens, eu continuarei eternamente existindo, porque sou sopro divino, soprado eternamente por Deus, e em Deus habitarei. A gente já está quase chegando a uma hora da nossa live, e eu queria... No instante, não foi? Nem doeu. Doou. Eu queria trazer para você aquela lembrança, Karina, do avião, né? Quando a gente vai entrando no avião, não sei se fazem ainda isso, mas acho que fazem, né? Tem sempre aquelas instruções, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Ponha primeiro a máscara em si mesmo e depois ponha a máscara na pessoa que está do seu lado.
ainda que essa pessoa que está do seu lado seja uma criança. E a razão para isto é que se eu tentar colocar primeiro a máscara na pessoa que está do meu lado, eu posso ficar sem oxigênio. E nem coloco direito a máscara nela e nem coloco a máscara em mim. Então, a sabedoria diz que primeiro você coloca a máscara em si, consegue respirar, ainda que o outro esteja se asfixiando, mas aí, com condições de respirar, você tem condições, inclusive, de acalmar e colocar a máscara na pessoa que está do seu lado. Eu queria... Marcela está dizendo aqui, faz mais não. Não faz mais não. Não faz mais não, né? A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: como na prática, no dia a dia, a gente coloca a máscara em nós mesmos primeiro? Poxa, eu tinha dito, nem doeu, né? Eu acho que eu vou aqui, né, claro, dentro da minha experiência como psicóloga, eu acho que cuidar de si, reconhecer as próprias limitações, reconhecer que o outro é o outro, não é uma extensão de mim mesma, né? Eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, estar bem comigo para que eu possa, de alguma forma, cuidar de alguém ou ajudar, auxiliar, contribuir com alguém. Isso pode ser filho, pai, mãe, amigo, enfim. Então, tudo parte da gente. Então, se eu não consigo ser alicerce, estrutura para mim mesmo, como que eu vou ser para o outro? Não tem como eu ser algo. Aí eu vou me perder, ou aí eu vou me fragilizar, e aí eu vou derreter, porque eu vou querer me agarrar na estrutura do outro. E muitas vezes a estrutura do outro não me comporta, não me suporta, não me aguenta. Então, existem várias formas, sabe? Eu acho que a religião é uma das formas, né, de estar mais reflexivo, né? Eu acho que as religiões. Apesar, você sabe, né? Eu tenho algumas críticas, né, em relação a algumas linhas, mas eu também. Eu acho. Eu também. Eu sei, mas eu acho que sistematiza a fé, eu acho que pode sim ser uma fonte de ajuda para a pessoa, terapia, mas, sobretudo, reconhecer as próprias vulnerabilidades, reconhecer que você é uma pessoa falha, reconhecer que, às vezes, você erra com o outro mesmo, sabe? Reconhecer que você tá aqui para ir crescendo, para ir evoluindo, para ir aprendendo. Então, desde que eu pautei tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, quem é o caba melhor no mundo é Jesus. Então, deixa eu me espelhar nele. Então, eu estou fazendo isso aqui. O que é que Jesus ia achar disso aqui? Jesus ia dizer, minha filha, pelo amor de Deus, né? Se oriente. Então, Então, eu acho que tem várias formas, mas eu acho que tudo parte da gente. E isso não é egoísmo. Egoísmo é quando a gente não respeita a coletividade, não respeita a individualidade do outro, não tem a ver com egoísmo, tem a ver com estar consigo, tem a ver com estar conectada com você mesma, e querer ser melhor para o mundo, e querer ser melhor para quem cerca você. Sem culpa, sempre vai ter culpa, sempre vai ter tristeza, sempre vai ter um dia ruim, mas a vida não precisa ser ruim, né? Logo no início você falou de felicidade e de alegria. Eu costumo muito trabalhar em cima da questão da paz de espírito. Então, se a gente está em paz, se a gente sente ou se depara com alguma adversidade, alguma coisa que a gente precise ter uma tomada de decisão ali difícil, enfim, aquilo vai me inquietar, eu vou precisar talvez, né, acionar alguém, ir para terapia, enfim, mas eu vou estar em paz. Então eu vou conseguir dar um passo sem precisar sucumbir a sofrimento, a angústia, a ansiedade, a pânico, ou o que quer que seja. Então eu acho que paz de espírito é que vai te trazer essa felicidade mais constante. Você não vai ficar ali nos altos e baixos, essa frequência vai diminuir mais. Mas dias ruins terão, sempre, mas não necessariamente isso vai fazer da sua vida ruim. Eu acho que egoísmo é quando você coloca a máscara em si mesmo e não quer saber da dor de mais ninguém, né? Exatamente. Egoísmo não é colocar primeiro a máscara em si. Egoísmo é colocar a máscara em si e não se importar
com a asfixia alheia, já que você está satisfeito. Exatamente. E a sabedoria está em colocar a máscara em si para estar bem, para poder olhar para o outro e socorrer o outro dentro das possibilidades que ali estejam. Todas as vezes, desde criança, a gente escuta falar dos 10 mandamentos. E esses mandamentos as pessoas acham que são muito difíceis, né? Não roubar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho e tal. Mas o mais difícil mandamento não é nenhum desses. O mais difícil mandamento da Bíblia é: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que medires, te medirão a ti e serás aprovado. Foi Jesus que disse isso. E Jesus disse mais. Jesus disse: não fique falando do cisco no olho do seu irmão. Tira a trave que está no teu olho. E depois de tirar a trave do teu olho, tu verás claramente para olhar o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, na história de Jesus, o meu problema é sempre maior do que o do outro. Eu tenho no olho uma trave. E aí Jesus diz: hipócrita, tu fica falando do cisco no olho do teu irmão, enquanto tens uma trave no teu próprio olho. Eu acho que a gente não julga, sabe por quê? Porque a gente se sabe falho, a gente se sabe pecador e a gente se ama apesar disso. Porque se Deus, sendo santo, me ama, sendo quem eu sou, por que eu não deveria me amar? Se Deus, que é puro e santo, me perdoa, por que eu também não deveria me perdoar, me compreender, me aceitar? E me querer bem, né? E me querer feliz. Eu tenho o direito de ser feliz, eu vou buscar o modo de ser feliz. Karina, muito obrigado. Eu vou deixar dar a palavra para você. Eu que agradeço. Eu vou dar a palavra para você. Eu que agradeço, meu amigo. Para mim é uma honra, Marto, é uma honra. Você sabe o quanto que você é querido, o quanto que eu aprendo com você, o quanto que eu gosto dessas reflexões. Eu acho que aqui, se a gente contribuiu para uma pessoa que seja, se tocou uma pessoa que seja, eu acho que já valeu muito a pena. Eu acho que esse é o nosso papel aqui na Terra. Eu escolhi ser psicóloga, não foi por acaso. Né? Eu aprendo muito com todas as pessoas, aprendo com você, com Karina, enfim. Então, para mim é uma honra estar aqui nessa comunidade. Eu achei até, eu tá dizendo a Vinícius, meu Deus, Vinícius, eu pensei que era no Insta dele, da comunidade. Como assim? Deu um nervoso, mas não doeu, não. Que bom, que bom. E aí, como muitas pessoas vão assistir depois esse nosso encontro, eu já queria convidá-los para o nosso encontro do próximo domingo, às 11 horas, aqui no Instagram da comunidade da Santíssima Trindade. E o desafio para domingo que vem é falar sobre o amor dos pais. O amor dos pais. Karina, quando Jesus quis falar sobre Deus, ele ficou pensando assim: quem é que eu vou dizer que Deus é? Quem é Deus? Quem é Deus? Aí ele teve uma ideia. Jesus teve uma ideia. Jesus disse: Deus é o Pai nosso que está nos céus. Vê que bronca agora. A gente tem que lidar com a ideia de pai e ser pai e ter... Bom, enfim, é sobre isso que domingo, às 11 horas, a partir das 11 da manhã, aqui mesmo, nesse Instagram, a gente vai conversar. Muito obrigado, Karina. Paz e bem. Deus abençoe todos, Rafa, Henrique e meu amigo Vinícius. Amém, amém. Gente, obrigado. Tchau. Um Obrigada. abraço. Valeu. Tchau.